Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da nossa série sobre oração com base na oração do Pai Nosso. No vídeo de hoje, nós retornaremos ao texto de Mateus, capítulo 6, verso 10, onde o Senhor Jesus nos instruiu a orar: venha o teu reino. A oração do cristão envolve sempre o desejo de que o reino de Deus venha. E nós meditaremos sobre o significado do reino e a experiência do reino. O reino de Deus é o reinado de Deus, o governo triunfante de Cristo sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. O reino de Deus significa que Deus é rei e age na história da humanidade. Falar no reino é apontar para a concretização do propósito de Deus em Cristo, libertando os homens do poder de Satanás, conduzindo-os à liberdade concedida por Cristo, o Senhor. Quem ora pela vinda do reino é porque já conhece o reino, já usufruiu das suas riquezas, já provou da sua bem-aventurança. Somente um cidadão do reino pode dizer de forma consciente: venha o teu reino. Por isso, o discípulo de Jesus ora para que o reino já presente entre nós venha em toda a sua plenitude. A nossa experiência do reino nos induz a orar pela manifestação plena, pela concretização perfeita do eterno propósito de Deus. O Espírito Santo faz com que hoje desfrutemos das bênçãos da era vindoura, porém não em toda a sua plenitude. O apóstolo Paulo ele escreveu em Romanos capítulo 8, verso 23: E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O Espírito comunica as primícias das bênçãos, sendo ele próprio a principal, concedidas por Deus, as quais serão plenamente manifestadas na eternidade. Aquele que crê em Jesus Cristo faz parte do reino presente, desfruta de suas bênçãos e compartilha de suas responsabilidades. Estes têm uma compreensão exata dos valores e atendem à ordem de Cristo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Quando oramos pela vinda do reino, estamos pedindo a Deus, que o reino de Deus se estabeleça no coração de todos os que creem. O estabelecimento do reino significa a presença salvadora e soberana de Cristo no coração do ser humano. O reino de Deus é a vitória final sobre o pecado, é a reconciliação do mundo com Deus. 2 Coríntios 5,19 diz: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. O reino inclui dois aspectos, um positivo e outro negativo. Ele significa a redenção, o perdão dos pecados para aqueles que se arrependem, pela fé aceitam a sua mensagem e nele ingressam. E, ao mesmo tempo, o reino traz em seu bojo o juízo, a condenação para aqueles que o rejeitam. Portanto, rogar, venha o teu reino, significa dizer: Senhor, vem vencer o pecado e arrancar estes homens, como também fizeste conosco, do domínio da carne, do mundo e de Satanás. Oramos para que o mundo também veja o reino presente, que já é visto por nós, mas que permanece oculto aos seus olhos. A igreja ora para que Cristo reine no coração do ser humano. E pregamos o evangelho do reino para que os homens, pela fé concedida por Deus, experimentem o governo redentivo de Cristo. A oração não exclui a nossa responsabilidade de pregar e também de viver o evangelho do reino. Pelo contrário, ela indica o nosso compromisso com o anúncio do evangelho.
Venha o teu reino é, em forma clara, uma oração pelo progresso da atividade missionária. Martin Lloyd-Jones, em seu livro Estudos no Sermão do Monte, ele diz que quando oramos venha o teu reino, estamos orando pelo sucesso do Evangelho em sua amplitude e poder. Estamos orando pela conversão de homens e mulheres. Estamos orando para que o reino de Deus tome conta da Europa, das Américas, da Ásia, da África e da Oceania, ou seja, do mundo inteiro. Venha o teu reino é uma oração missionária toda inclusiva. Jesus Cristo, apresentando alguns sinais que precederão a consumação deste século, diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Quando oramos pela vinda do reino, estamos pedindo a Deus, 2, que o reino de Deus se estabeleça completa e definitivamente. Esta oração tem um sentido escatológico. Ela envolve a petição da igreja para que Deus cumpra a sua promessa. A igreja, quando suplica deste modo, ela está esperando a vinda do dia de Deus, a consumação dos séculos. E a consumação do reino se dará quando Cristo voltar. E nós que temos as primícias do Espírito, pelo Espírito poderemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. É importante ressaltarmos que em alguns momentos de nossa vida podemos ser tentados a desanimar, sermos impacientes, tendo a impressão de que o mal vence o bem ou que a honestidade e a dignidade estão descaracterizadas, sendo premiados a esperteza, a falsidade, o logro. Todavia, a palavra de Deus nos mostra que a vitória de Deus e seus ensinamentos é certa. Por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ainda que essa vitória nem sempre seja perceptível aos nossos olhos, fazemos parte de um reino vitorioso. O reino é uma realidade presente e vivenciada por todos aqueles que creem em Cristo. Contudo, ele não é estabelecido por nós. O reino pertence a Deus e nele se origina e se desenvolve. A sua vinda unicamente se compreende sobre a base de sua ação milagrosa e toda poderosa. Ainda assim, continuem a orar, venha o teu reino. A vinda do reino é totalmente dependente do nosso poder, porém a vinda do reino é objeto da nossa oração. Pai, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Amém. E eu aguardo você até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe.